professores da mesa de hoje, acredito eu que dispensam maiores apresentações, mas só para deixar registrado, a gente tem uma composição de mesa hoje híbrida, né, interdisciplinar. Temos a professora Regina, da FAUSP, doutora em Arquitetura e Urbanismo, e o professor Nelson Sauli, aqui da casa, né, doutor em Direito. Eu vou passar a palavra ao professor Nelson Sauli para que ele faça a sua apresentação sobre Direito às Cidades Sustentáveis e Mobilidade Urbana. Bom dia. Bom, primeiro, cumprimentar a professora Marinella, né, que é uma colega e parceira já há muitos anos na área do campo aí do direito urbanístico, é uma das também pessoas atuantes dentro da nossa rede aí desse coletivo, né, de juristas, profissionais do direito, urbanistas e de outras áreas que atuam dentro do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é uma das entidades, né, que está também apoiando esse encontro. E fico muito feliz, né, de estar encontrando a professora Marinella aqui na nossa casa, né, aqui na PUC. E a professora Regina Meyer também, que também já é uma professora que eu tive a oportunidade de ter tido aí também já algumas atividades, alguns trabalhos juntos, nesses anos todos aí nessa trajetória, né, que nós temos para trabalhar a questão da construção das nossas políticas de desenvolvimento urbano, pensando aí na perspectiva da promoção e construção de cidades justas, democráticas e sustentáveis. Bom, eu fui incumbido aqui, né, de estar tratando aqui no mobilidade urbana, e o que tem sido uma questão fundamental dentro aí do que nós temos hoje construído dentro de uma perspectiva da política de desenvolvimento urbano, dentro aí da trajetória que vem desde a época da Constituinte, quando, através de um conjunto de organizações da sociedade civil, como é o Instituto Pós, do qual eu sou membro, e que também é um dos organizadores desse encontro, foi apresentada a plataforma da emenda popular da reforma urbana, dentro de uma perspectiva de inserir a temática urbana dentro de todo o processo de elaboração, né, da Constituição brasileira, uma vez que não havia, né, até a Constituição de 88, um tratamento adequado sobre todas as questões relacionadas aí aos problemas urbanos, à questão do desenvolvimento urbano. E nessa plataforma da Emenda Popular e Reforma Urbana, que estava embasada em 3 componentes, que estava relacionado a uma defesa de que fosse também declarado na Constituição os chamados direitos urbanos, uma vez que havia já movimentos sociais que reivindicavam nas cidades melhorias, né, das suas condições de vida, ligadas aí às problemáticas principalmente de acesso a serviços, infraestrutura, e também, como já foi discutido aqui ontem à noite, né, a problemática dos conflitos fundiários, que era extremamente acentuado, né, essa disputa pelos territórios na cidade, e era fundamental estabelecer um reconhecimento do direito de todas essas populações que já estavam na posse, né, de áreas urbanas com a finalidade de principalmente constituir aí
o direito à moradia dessa população, uma proteção jurídica, teve dentro da emenda popular, uma proposição no sentido de que fossem reconhecidos esses direitos urbanos, além de constituição de instrumentos que fossem voltados a fortalecer o município para atuar nas cidades no campo do planejamento e da gestão, principalmente para fins de estabelecer aí políticas que pudessem estar combatendo os processos de especulação imobiliária e garantir que a propriedade urbana viesse a cumprir a sua função social. E a terceira dimensão, né, dessa plataforma era, a partir do processo de redemocratização do país, que estava presente naquele momento, pensar como que as cidades também pudessem passar por um processo de redemocratização, que era a temática da democracia nas cidades, que trouxe, né, como proposição, de forma mais geral, na elaboração da Constituição, a perspectiva da participação popular como um princípio, né, constitucional, que se traduziu depois num princípio importante no artigo 1º, né, da Constituição, que é a democracia direta, o princípio da soberania popular. E dentro da perspectiva da democratização da cidade se apontava várias possibilidades dessa democratização, que iria desde a constituição de referendos, plebiscitos, consultas, audiências públicas, a iniciativa popular para temas relacionados aos interesses dos habitantes das cidades, e essa era um outro mote importante dessa plataforma dentro da elaboração da Constituição. E dentro da questão dos direitos urbanos, haviam alguns carros-chefes, né, dentro dessa temática, que era a questão do direito à moradia, né, havia a dimensão do direito ao trabalho dentro das cidades, e o direito ao acesso aos serviços, né, e equipamentos públicos, e dentro dessa dimensão dos serviços e equipamentos públicos, havia já uma dimensão relacionada ao direito ao transporte público como um aspecto fundamental dentro dessa plataforma. E dos resultados que nós tivemos, né, na Constituição, que já foi discutido aqui, então não vou me alongar, teve alguns marcos referenciais importantes para se possibilitar a constituição, né, dessa noção desses direitos urbanos, principalmente decorrentes da perspectiva dos direitos à participação, né, que foi constituído como um elemento importante dentro da Constituição, e essa dimensão da aplicação dos princípios das funções sociais da propriedade e da cidade. E dentro da Constituição, nós temos alguns direitos fundamentais que são importantes, né, para a gente pensar nessa temática da mobilidade urbana, né. Primeiro, essa questão do direito à livre locomoção, né, no território, principalmente com a ênfase desse direito da livre locomoção no território em períodos de paz, de qualquer pessoa, e isso está relacionado tanto com as pessoas que são cidadãos nacionais como estrangeiros. E o direito à liberdade, né, que acho que é o direito fundamental, que vai trazer essa dimensão de uma construção do que significa esse direito à mobilidade urbana, esse direito à circulação nas nossas cidades. E esses dois direitos, né, fundamentais têm que ser compreendidos também com relação à dimensão dos direitos humanos, que o Brasil tem, né, um conjunto de compromissos internacionais com os direitos humanos a partir da Declaração Universal,
E dentro da Declaração Universal também se traz, né, todo esse direito de toda pessoa ter o direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras, né, de cada Estado. E no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, no qual o Brasil é parte, signatário, e, portanto, é um direito que também foi incorporado dentro do nosso direito interno, que traz essa dimensão de que todas as pessoas que estejam, né, consideradas em condição legal no território, que aí serve tanto de novo para os nacionais como estrangeiros e imigrantes, têm o direito de nele circular e também de residir, né, e o que vai estabelecer qualquer limitação a esse direito vai ser em razão da ordem pública ou da ordem relacionada à saúde, que é o que o Pacto dos Direitos Civis e Políticos coloca, né, como aí, possibilidades de restrições a esse direito. E esses são, vamos dizer assim, fundamentos que nós temos que ter, né, em consideração, né, para pensarmos até uma discussão que está ocorrendo, né, desde a elaboração da Lei Nacional da Política de Mobilidade Urbana, se o direito à mobilidade é um direito fundamental ou não, né? E se é necessário constituir o direito à mobilidade como um direito fundamental para a perspectiva desse direito de circulação, esse direito de liberdade ser de fato assegurado e garantido nas nossas cidades, né? Essa é uma discussão que está presente. Eu, particularmente, né, entendo que, com base nesses preceitos que eu já comentei, e também na própria noção jurídica que trouxe o Estatuto da Cidade sobre o direito às cidades sustentáveis, que quando hoje nós pensamos na dimensão dos direitos, o que é muito importante é nós darmos conteúdo para esses direitos, né? O que significa? Porque eu posso entender o que é direito à mobilidade urbana, achando que direito à mobilidade urbana é ter o direito a circular em qualquer lugar com o transporte individual, mas também eu posso entender que o direito à mobilidade urbana é um direito que deve garantir, né, um direito para todos, e não para somente aqueles que têm condição econômica de ter um automóvel e trazer impactos, né, negativos para o restante dos habitantes da cidade. Então, há uma disputa, né, de compreensão do que significam todos os direitos. E por isso, na perspectiva dos direitos humanos, o que tem sido construído como uma trajetória fundamental é você dar conteúdos para esses direitos, né, para não ficar uma questão abstrata e totalmente genérica ou até totalmente discricionária de compreensão do que vai ser depois a concretização desses direitos. E com o direito às cidades sustentáveis, né, que é um direito que tem essa dimensão de um direito no campo da chamada aí, terceira, quarta geração dos direitos humanos, porque tem essa dimensão de ser um direito que abrange, né, a direitos de coletividades, aí nós estamos falando dos habitantes das cidades e das futuras e presentes gerações, né, como está dimensionado no Estatuto da Cidade. Houve uma busca de constituir quais são os componentes que devem compreender esse direito às cidades. E entre esses componentes que está no Estatuto, justamente está a dimensão do transporte e serviços públicos. Uma perspectiva, portanto, de dar já como um componente essencial desse direito, né, para que ele se concretize, esse elemento de que, portanto, todos os habitantes da cidade devem ter o direito de acesso a um transporte público. Né? Eu acho que já traz uma dimensão da responsabilização, portanto, do Estado brasileiro nas suas políticas, que vão incidir nas cidades, de constituir nessas políticas medidas, instrumentos, né, formas de aplicação dos recursos para dar uma priorização, né, dentro da perspectiva do transporte e a circulação nas cidades para o transporte público. E eu acho que essa é uma discussão importante e principalmente hoje, né,
de qual que deve ser as políticas que devem ser prioritárias na cidade, né? Se é investir recursos públicos para o transporte individual ou se é investir recursos públicos para um transporte, né, que seja para todos. E essa é uma disputa que está presente, né, em todas as cidades, com relação aos interesses dos habitantes, os interesses, né, de quem atua nesse sistema, né, e a questão do modelo que nós temos hoje, né, implantado nas cidades com relação à priorização do transporte individual, foi fruto também do modelo de desenvolvimento econômico que o país adota, né, com relação à própria cadeia produtiva que nós temos, né, como um pilar da economia brasileira, a indústria automobilística. E essa é uma tensão e é um conflito presente que nós temos, né? Então, muitas cidades podem ter boas, vamos assim, estratégias, podem ter boas gestões, podem ter vontade política para pensar nesse direito à mobilidade para todos, mas quando vem uma medida que é determinada pelo próprio governo brasileiro de incentivar, né, o transporte individual com a redução do IPI, como aconteceu semana passada, né, isso pode jogar, causar um impacto extremamente negativo na nossa cidade, como ocorreu e tem ocorrido nesses últimos anos, né, com o estímulo, né, da aquisição de um bem de consumo para estimular a economia e o desenvolvimento econômico no Brasil, mas há um custo que está gerando limitações, cada vez impactos mais negativos para as pessoas poderem ter esse direito de liberdade circular e de ter um transporte público de qualidade. E dentro da perspectiva, né, da política de desenvolvimento urbano, além do direito às cidades sustentáveis, que tem que ser um marco importante e traz essa dimensão do transporte público, nós temos que ter uma interface muito clara com as próprias funções que a cidade desempenha e que o Estatuto da Cidade trouxe, principalmente das funções sociais da cidade, que significa, portanto, que essa cidade tem que ser acessível para todos, né, numa perspectiva de que as políticas têm que ser discriminatórias na perspectiva de políticas afirmativas, de trazer, né, qualidade de vida e condições adequadas e dignidade para todos os habitantes da cidade, onde você vai afirmando, né, por que tem que ter políticas, recursos, né, e a gestão priorizar principalmente essa dimensão dos serviços e dos equipamentos públicos cada vez de forma mais acentuada para buscar até reverter esses processos que nós temos de desigualdades sociais, tanto na dimensão da condição das pessoas no aspecto econômico, cultural e político, mas também na dimensão territorial, que tem sido objeto de discussão aqui, né, no evento, quanto a essa segregação social e espacial que nós temos aí nas nossas cidades, principalmente nas grandes cidades brasileiras. E eu acho que é importante também a gente fazer uma relação com toda aquela previsão que existe dentro do Estatuto da Cidade, da ordenação e controle do uso do solo, né? Porque se o Estatuto da Cidade trouxe a necessidade de constituir políticas urbanas nas cidades que estão voltadas a garantir que haja uma potencialização da infraestrutura e dos serviços para atender, né, as condições adequadas de vida dos habitantes, e dentro dessas medidas se coloca o combate, claro, ao processo de especulação imobiliária. Há uma relação clara entre
constituir, né, uma legislação de um plano diretor, de uma legislação de ocupação do solo, com o tema da mobilidade. Né? Porque a partir do momento que eu defino, né, num plano diretor quais vão ser as possibilidades, por exemplo, numa cidade, de aumento de potencial construtivo, né, através do solo criado, de torga onerosa, criando, né, esse monte de terrenos imaginários que são fruto, né, do estoque de área edificável, e isso vai se concentrando em determinadas áreas da cidade, né, a possibilidade dessa dinâmica imobiliária, isso vai gerar impacto no valor da terra, né, e, portanto, isso faz com que se dificulte cada vez mais que nesses espaços haja a possibilidade de parte da população de baixa renda, que é a maioria da população que vive normalmente nas nossas cidades, possa ter acesso a essas áreas e que vai continuar gerando, né, a necessidade dessa população morar nas periferias, e isso impacta claramente na mobilidade, como a gente vê na cidade de São Paulo, onde que boa parte da população, né, tem que despender no mínimo de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, que é a média, né, que a população despende para chegar em algum lugar para poder ter alguma atividade econômica. E também na própria definição no plano diretor, se a concentração do desenvolvimento econômico ela fica concentrada em algumas áreas da cidade, né, faz com que haja uma dificuldade maior de que nos bairros onde a grande parte da população vive possa ter desenvolvimento econômico, e isso gera um impacto claro na questão da mobilidade, porque se as pessoas viverem num bairro onde tem condições de ter trabalho, geração de renda, os equipamentos e serviços necessários, né, vai se constituindo uma outra relação com a questão da mobilidade, das pessoas não terem que ficar viajando todo dia, né, para ir num hospital, para ir numa escola, para ir num serviço público, né, para trabalhar, que é o que ocorre hoje, principalmente nas grandes cidades. Então tem uma relação clara com essa questão da mobilidade. Então, o próprio Estatuto coloca, né, que os padrões dos serviços têm que ser compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município. E para que a gente pense numa sustentabilidade, né, do serviço de transporte público, de mobilidade, né, tem que ter uma relação clara de como que vai se ordenar e estabelecer a política, né, territorial de ordenamento do território, que possa também estar enfrentando, né, esses impactos que vão ocorrendo com a forma como que vai se estabelecendo as possibilidades de uso de atividades dentro da cidade. Se é uma cidade que vai ter como vocação, dentro do seu ordenamento, a concentração de uma parte da cidade, como tradicionalmente ocorreu nas nossas cidades brasileiras, né, nós vamos ter grande dificuldade de enfrentar esse tema da mobilidade urbana e da acessibilidade. Então é importante a gente ter pensar, né, no direito da mobilidade vinculado de forma bem clara com as próprias estratégias que o Estatuto da Cidade trouxe dentro das suas diretrizes e instrumentos para pensarmos em reverter essa realidade existente nas cidades. E nesse sentido, nos últimos anos, nós temos tido um movimento importante, né, no âmbito nacional para a construção de políticas estratégicas para as cidades. Se a gente for ver a trajetória do Estatuto da Cidade, que é de 2001 até hoje, 2012, nós vamos ver que houve um processo de construção de marcos importantes na dimensão de políticas nacionais, né? Nós temos o marco do saneamento ambiental, que é de 2007, nós temos o marco do Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, da Política de Habitação e Interesse Social, que é de 2005, que foi fruto de uma iniciativa popular de organizações e movimentos ligados à reforma urbana,
que em 2005 foi aprovado, né, esse sistema da Política Nacional de Habitação Social. Em 2009 nós tivemos o marco da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que também é uma questão importante, né, para as nossas cidades. E finalmente, né, esse ano, no início do ano, foi aprovada, né, a Lei 12.587, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E que foi construído, em especial, todo esse marco legal, né, da política de mobilidade urbana dentro de um espaço que se constituiu com a perspectiva de criar um diálogo com a sociedade brasileira, né, no governo brasileiro, que é o Conselho das Cidades, que é vinculado ao Ministério das Cidades. E várias dessas políticas foram, né, compactuadas, foram construídas dentro desse Conselho, que, é claro, depois teve todo um processo político no Congresso Nacional. Mas o fato da consistência, né, das propostas, das políticas definidas, né, numa relação da produção técnica com a produção política e dos interesses da sociedade, foi um fator importante para ter esses marcos dessas políticas instituídas, né, nos últimos anos. E com relação à Política Nacional de Mobilidade, eu acho que como é uma lei nova, né, a principal recomendação é que a gente comece a se apropriar, né, dessa legislação. Ela traz como um dos objetivos, né, a atender à integração entre as atividades urbanas e rurais, né. Isso é uma questão importante, né, essas interfaces que precisam ser consideradas quando a gente pensa na política de desenvolvimento urbano, né, essa relação entre o urbano e o rural nos nossos municípios, levando em consideração que a grande parte dos municípios brasileiros tem territórios rurais e não urbanos, né, e alguns municípios têm dimensões proporcionais de territórios que são praticamente similares a alguns países, né? Por exemplo, alguns municípios têm dimensões proporcionais, né, de territórios que, para você conseguir até se locomover, principalmente no estado do Amazonas, você às vezes leva mais de um dia, né, para chegar de uma localidade na outra, né? Então, às vezes as proporções dos territórios são enormes, até para pensar em qualquer forma de gestão e de políticas, né, nessas regiões. E, portanto, essa dimensão rural e urbana ela é fundamental. O plano diretor, né, também é um instrumento importante, porque é colocado nessa Política Nacional de Mobilidade Urbana e que precisa ser trabalhado em conjunto. E o principal meta, né, que essa política que foi constituída por essa legislação tem, é de viabilizar esse acesso universal à cidade, concretizar os objetivos da política urbana e, com isso, trazer, né, a perspectiva de se estabelecer esse direito de mobilidade para todas as pessoas que vivem nas cidades. Nessa legislação, é importante que ela traz uma priorização, né, pelo menos coloca aí que as políticas devem priorizar o transporte público com relação ao transporte individual. Acho que essa diretriz é importante, né? Ela traz as atribuições que são da União, Estados e Municípios, eu não vou estender, né, não é esse o objetivo. Ela traz os direitos dos usuários, então isso é importante. Então, um dos direitos dos usuários é relacionado a garantir um serviço adequado, de participar do planejamento, né, ligado à política de mobilidade urbana, de ter o direito à informação. Né, eu acho que são questões básicas que nós, como cidadãos, não temos aqui nas cidades brasileiras, de saber, por exemplo, quais são os horários, né, que tem um transporte público que circula nos bairros, nas cidades. São questões que essa política trouxe. E na perspectiva do planejamento,
ao chamado Plano de Mobilidade Urbana, que vai ser necessário ser agora desenvolvido pelas cidades, né? E há um prazo de 3 anos, né, para os municípios com mais de 20 mil habitantes ter esse plano de mobilidade urbana. Então, nesse sentido, como tem agora um período de revisão dos planos diretores, para os 10 anos do Estatuto praticamente estão se encerrando esse ano, e a maioria dos municípios vão ter que começar a fazer essa revisão geral dos planos diretores, que vai coincidir com esses 3 anos que a lei nacional estabeleceu. O que eu acho que é muito importante é que haja um processo integrado entre o plano diretor, que vai ser revisado, e esse plano de mobilidade urbana, né? Porque eles estão totalmente conectados, né? Uma perspectiva de pensar esses planos para os municípios, principalmente numa dimensão da relação com toda a política que deve ser estabelecida com relação ao uso e ao ordenamento do território. E uma questão importante também que nós temos aí com relação a essa política de mobilidade urbana diz respeito à questão dos recursos, né? Hoje existe o Pacto da Mobilidade Urbana, e só para estabelecer uma quantia que nunca houve, né, nas políticas nacionais, de 22 bilhões, que está direcionado para 22 municípios com mais de 700 mil habitantes, né? Então, pela primeira vez, há um recurso, né, relevante do governo brasileiro para tratar da questão dessa política de mobilidade urbana para os municípios, e há também o próprio PAC da Copa, né, com relação à mobilidade urbana, que principalmente aí está direcionado para a implantação, né, tanto de melhorias, né, no transporte, ou até constituir algumas linhas para viabilizar aí a mobilidade durante o período da Copa do Mundo, nas 12 cidades sedes, e também há recursos, principalmente para o Rio de Janeiro, para efeito também das Olimpíadas. E uma questão que eu queria colocar é que esses recursos eles são extremamente positivos, né, que estejam sendo direcionados para a mobilidade, mas é preciso nós termos consciência de que é preciso também ter um controle social e uma efetiva maior participação da sociedade na definição desses recursos, principalmente com relação aos seus impactos. Nós temos acompanhado aí todas essas ações que estão vinculadas aos recursos da mobilidade urbana nas sedes, né, da Copa do Mundo, e nós estamos verificando que em todas elas, né, esses projetos vinculados às obras viárias de mobilidade urbana estão trazendo impactos negativos para as comunidades dessas cidades, né? Não está primeiro, não ocorreu um processo de transparência sobre os projetos que os governos, tanto dos estados e municípios, apresentaram para a sociedade, né? Houve praticamente uma definição política, né, do governo, sem efetivamente ter tido um processo mais efetivo de consulta sobre o significado desses projetos. Então, um documentário que eu recomendo, que é da ESPN, né, sobre todas essas sedes da Copa, sobre os impactos desses projetos, demonstra muito claro que em maiores cidades os traçados viários, né, estão atingindo justamente comunidades de baixa renda. E não houve uma discussão clara nas cidades, né, sobre por que seriam esses os traçados prioritários e não outros, que pudessem evitar impactos negativos para essas comunidades, né, e comunidades que estão já consolidadas em várias cidades brasileiras, né. E também, nesse sentido, a definição das prioridades, né, para efeito da aplicação
desses recursos. E esse, então, é um ponto que eu considero relevante da dimensão, né, de constituir realmente um processo de monitoramento sobre esses recursos do PAC. Existe o Conselho das Cidades, mas como os impactos são feitos nas cidades, seria importante, né, até que o governo federal constituísse, né, uma determinação clara de constituir um processo público e transparente para a realização dessas obras viárias. E isso não está ainda muito claro, né, na perspectiva de como esses recursos são destinados tanto para o governo do Estado quanto para os municípios. E eu acho que essa é uma questão fundamental, né, que nós temos que levar em consideração. E a segunda diz respeito à definição das prioridades, né, que devem ser desenvolvidas numa cidade, que possam estar causando mais impactos com relação à questão da mobilidade urbana. Então, como, por exemplo, aqui em São Paulo, a maioria dos empreendimentos eles são feitos e não há uma consulta clara, né, para a população dos impactos dos empreendimentos quanto à questão da mobilidade urbana, né, seria muito importante a gente trazer para essa dimensão da mobilidade a exigência com maior efetividade do estudo de impacto de vizinhança, que tem sido muito relegado à garantia mesmo de um processo de consulta da população para esses projetos que estão impactando a mobilidade em vários bairros. O próprio professor Adilson Darari, na sua palestra, colocou que o bairro que ele mora é um dos mais impactados aqui na cidade de São Paulo, e não há consulta concreta, né, para os moradores do bairro do Itaim e da região ou da cidade com relação a todos os empreendimentos que estão ocorrendo na cidade. Considerando que no Brasil hoje, né, essa questão desses empreendimentos imobiliários, eles, claro, têm uma relação com a questão, né, dos mega eventos da Copa e das Olimpíadas, mas também há um direcionamento de investimentos internacionais para esse boom imobiliário que está ocorrendo nas nossas cidades, né? Tem cidades que oferecem empreendimentos, principalmente no litoral, de apartamentos de 1 milhão, 2 milhões de reais, e depois do lançamento todos esses apartamentos já estão vendidos. E isso, e com certeza não é a população das cidades que está comprando esses empreendimentos, né? Então, até muitas vezes, a gente não sei se é lavagem de dinheiro, o que é, mas concretamente é o que está acontecendo em muitas cidades. Então, essa dimensão, né, dos empreendimentos imobiliários com a questão da mobilidade, nós temos que levar em consideração também dentro da perspectiva aí desse direito à mobilidade urbana. Então, esses são alguns elementos que eu trago aí para reflexão, né? E para finalizar, como esse é um encontro que está relacionado, né, com a Rio+20, dentro desse conjunto de entidades que atuam aí no campo da reforma urbana, foi construído um documento que chama por Territórios Justos, Democráticos e Sustentáveis, que vem de uma trajetória desde a ECO 92, né, que foi construído um tratado por cidades, povoados e vilas sustentáveis e democráticos, e depois, nesse processo, se construiu a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, principalmente nos fóruns sociais mundiais, e no Fórum Urbano Mundial que ocorreu em 2010 no Rio de Janeiro, nós conseguimos, né, finalmente com as Nações Unidas, uma resolução, uma aprovação do Fórum Urbano, que é a chamada Carta do Rio de Janeiro, tendo como paradigma para a promoção das políticas de desenvolvimento urbano o direito à cidade. E como na Rio+20, um dos temas, né, que foi colocado como estratégico são as cidades sustentáveis, só que o fato de ter colocado esse tema, até um dos diálogos que vai ocorrer na Rio+20 das cidades sustentáveis, não está compatível com o que está sendo construído como o documento da Rio+20, né, que hoje é chamado Draft Zero, que praticamente não considerou
a dimensão, né, da questão do desenvolvimento sustentável com as cidades. Praticamente isso não é tratado, né, nesse documento oficial. Praticamente só tem um parágrafo, né, dentro desse documento oficial, que para nós é um grande retrocesso. Então, dentro dessa perspectiva de tentar viabilizar uma maior, assim, ênfase, né, da problemática hoje das questões do meio ambiente com a cidade, existe esse documento que eu vou deixar com vocês aqui, né, que a ideia era ver se pudesse ser discutido e referendado pelo encontro. Ele está sendo submetido, né, vai ser submetido às autoridades que vão estar na Rio+20 para ver se conseguem contemplar de forma mais adequada essa problemática das cidades dentro do encontro oficial. E para o governo brasileiro, semana que vem, tem a reunião do Conselho das Cidades, onde também vai ser apresentado esse documento. Então, eu vou deixar aqui para vocês, e seria importante, né, vocês também terem uma manifestação do encontro favorável a essa plataforma. Você tem como disponibilizar eletronicamente? Também. Eu posso enviar para você. Disponibilizar no site do Tá, eu posso enviar hoje para você. Coloca lá na homepage, coloca Tá. disponibilizar no site. Esse documento ele tem uma dimensão de pensar essa interface do território, né? Que tanto na dimensão do território nas cidades, mas com a dimensão rural, né? Pensando principalmente numa perspectiva de que a construção de uma cidade justa e igualitária traz a dimensão também de como as populações que vivem nas áreas rurais tenham que ser incorporadas dentro da perspectiva aí das políticas públicas. A gente está falando de populações tradicionais, populações indígenas, os agricultores familiares, então a dimensão da agricultura familiar, agricultura urbana. Enfim, é um documento que eu não vou me estender, mas que eu acho que seria importante uma manifestação do encontro. E por fim, também aí, baseado no que foi discutido ontem à noite, principalmente que foi trazido pelo Cristiano sobre a questão dos conflitos fundiários, está tendo uma iniciativa de não chega a ser uma iniciativa popular, mas é similar, de uma proposta de alteração da revisão do Código de Processo Civil para estabelecer um tratamento mais adequado sobre os conflitos fundiários, né, urbanos, de posse de propriedade, na revisão do Código de Processo Civil. Então, esse eu posso também enviar por e-mail, né, está sendo feita a coleta desse abaixo-assinado, né, desse documento. Eu vou deixar aqui também já disponível 2 cópias, que aí também todos podem já subscrever, né, e depois a gente pode estar enviando lá para o Congresso Nacional. Vai ter uma reunião com os deputados no dia 5 para estar já entregando uma primeira leva desse documento, para ver se começa a sensibilizar, né, o Congresso para um tratamento mais adequado sobre essa problemática. Então, são 2 iniciativas aí que eu queria compartilhar e convidá-los a estar participando. Então, a princípio era isso. Obrigado. Eu agradeço as considerações que foram feitas aqui pelo professor Nelson Salvi, e já fazendo uma conexão entre o que o professor disse aqui e o que nós assistiremos da palestra da professora Regina, eu acho que em relação à política nacional de mobilidade urbana, né, introduzida pela Lei 12.587, agora em 2012, eu acho que uma questão central é a dimensão consumerista, mercantilista, né, da própria legislação. Se os senhores lerem com atenção a lei, os senhores observarão que a mobilidade urbana ela é enfrentada, em alguma medida, em que pese ser oriunda de uma iniciativa do próprio Conselho das Cidades, e com qualquer iniciativa, né, de regulamentação, de normatização,
de situações jurídicas que são relevantes, a 12.587, ela não tem preocupação, uma preocupação nítida com questões centrais que foram aqui abordadas. Por exemplo, a vinculação à ordenação do território, né? Existe uma manifestação tímida no artigo 24, parágrafo 1º, em relação aos planos diretores, mas não existe, na verdade, uma preocupação com a integração das políticas, apesar, né, da mobilidade urbana ser reconhecida dentro, né, do Ministério das Cidades como um dos carros-chefes da política de desenvolvimento urbano, ao lado da habitação e ao lado dos chamados programas urbanos. O que a gente observa é um tratamento isolado, né, setorizado de cada uma dessas dimensões da política de desenvolvimento urbano. Não vemos também, né, isso já foi inclusive salientado ontem pelo Dr. Nabil, né, não há uma preocupação com o enfrentamento da mobilidade, né, no caso ele se referiu ao transporte, mas essas duas temáticas elas estão correlacionadas, né, no que diz respeito à dimensão ou aos impactos ambientais, né, desse tipo de política. Então, a proteção do meio ambiente ela não é considerada em nenhum momento ao se tratar da circulação, e nem tampouco as diferenças entre os nossos entes federativos. Quer dizer, nós sabemos que a gente tem entes federativos com capacidades administrativas bastante díspares, né? Sabemos que isso é um problema real no que diz respeito à implantação, à efetivação, né, dos direitos fundamentais que estão afetos à questão urbana e à questão ambiental, sobretudo de natureza social, né? Sabemos que em alguma medida isso é reflexo do nosso pacto federativo, mas não há na legislação, na verdade, uma preocupação em se categorizar ou se considerar essas diferenças, né, no que diz respeito às responsabilidades, né, pela execução dessas políticas, o que pode sinalizar ou levar a crer, né, que talvez a gente tenha mais uma legislação que, sob o ponto de vista teórico, né, tenha sido bem pensada e formulada, mas que em termos concretos ou em termos práticos talvez não tenha assim tanta efetividade. É sobre, né, considerando essas observações que eu acabei de fazer em relação à legislação, que eu repito, não acho que são suficientes para a gente desconsiderar a iniciativa. Eu acho que toda iniciativa de regulamentação, de regulação de direitos, ela é sempre válida. Mas eu tenho pessoalmente assim, me incomodado muito, me inquietado muito, né, com a falta ou com a dificuldade da integração do discurso, sobretudo jurídico, no que diz respeito, né, à execução de direitos fundamentais. A gente normalmente trabalha isso dentro do direito, numa perspectiva mesmo individual, né, ou setorizada, e uma perspectiva, portanto, insuficiente para essa garantia real da aplicação desses direitos. E isso é reflexo, né, da nossa dificuldade mesmo de um discurso interdisciplinar, né, de um discurso, de uma abordagem jurídica verdadeiramente sistêmica. Né? Nós só conseguimos pensar o direito a partir de pacotinhos, né, diria eu. Bom, nessa perspectiva, eu passo a palavra aqui à doutora Regina, para que ela, então, nos dê, né, uma visão assim, real dos impactos, né, da discussão teórica sobre mobilidade urbana, né, sobre o nosso dia a dia. Ela vai falar agora, então, sobre mobilidade na escala metropolitana, abordando o caso aqui de São Paulo. Por favor, professor. Agradecer por esse convite para estar aqui nessa discussão que eu considero da maior importância. E fiquei pensando aqui, enquanto o professor Nelson Salve falava e a Marinela Machado Araújo também comentava, que teria sido talvez mais oportuno eu ter falado antes, porque eu vou mostrar o problema. E vocês estão mostrando já encaminhamento para a solução. Para mim, no momento que tem a lei, a gente já pode ter
um ponto de partida para lutar, para melhorá-la, etc. A minha apresentação vai num registro totalmente distinto, mas é o mesmo assunto visto de uma outra perspectiva. Então, a minha primeira questão, ela diz respeito ao crescimento das cidades. Quer dizer, a mobilidade se torna uma questão extremamente atual, né, no mundo inteiro, na medida em que o mundo, o planeta, a partir de 2006, se tornou mais urbano do que rural. Essa mudança desse patamar é extremamente importante, ela diz muito do estágio atual do capitalismo e fala também muito sobre a América Latina, que nós nos tornamos mais urbanos do que rurais, já desde a década de 60, 70, então a América Latina de modo geral, o Brasil em particular a partir dos anos 70, é um país mais urbano que o rural, embora tenha muitas discussões sobre o que é o rural e o que é o urbano no Brasil, mas a tendência está colocada. Esse gráfico, que é um gráfico produzido pelo Habitat, Nações Unidas, ele mostra algo que está incluído, é muito importante, que as maiores cidades que o mundo vai possuir, que já possui nesse momento, de Nova York, Tóquio, Londres, Paris, são as 4 grandes cidades, né, que estão no início do gráfico. A partir de Paris para frente, Mumbai, São Paulo, Delhi, etc., até o final, são cidades do terceiro mundo, né? Então, o que a gente teve como conclusão nesse texto do Habitat de 2006? Que o crescimento urbano será nos países pobres, será intensamente dentro das regiões mais pobres do planeta. Essa questão traz um segundo raciocínio que eu acho importante a gente lembrar, que a mobilidade se tornou, então, um problema extremamente importante, um problema social, um problema da maior importância que tem que ver com o subdesenvolvimento e com o desenvolvimento. Esse mapa que é construído com esse processo que parece complicado de anamorfose, substitui a distância euclidiana, quer dizer, eu moro a 30 quilômetros do centro de São Paulo, tinha um sentido até um determinado momento e passou a ter outro a partir de outro momento, onde saber de que forma essa distância é percorrida e em que tempo ela é percorrida. Então, essa construção por anamorfose, ela faz uma relação tempo, né, espaço e tempo, que vem se modificando bastante nos últimos, pelo menos 2 décadas, onde nós temos uma variável nova. É mais importante você morar a 30 minutos de um lugar do que a tantos quilômetros daquele lugar. Então, essa imagem que está aí, ela é uma imagem da França, basicamente baseada no transporte, no TGV, que é o transporte extremamente rápido, e que faz com que vocês vejam as cidades que estão em torno de Paris, até Reino Unido, Londres, etc., Bruxelas, elas estão próximas. E as cidades que não têm o TGV, a gente vê bastante a Espanha, Portugal, o sul da Itália, etc., são cidades distantes. Esse mapa, ele é quase que a tradução, né, de uma nova relação centro-periferia, né? O meu maior desejo é fazer um mapa desse para São Paulo. Porque eu acho que daria certo. Mas é incrivelmente difícil de fazer, porque ninguém quer fazer, ninguém quer dar os dados para fazer. Porque ele ia traduzir uma distância social extremamente importante. Bom, enfim, esse é o mapa dos sonhos para mim para fazer para São Paulo. Na questão relacionada a São Paulo, eu como arquiteta, eu fui obrigada a olhar para a constituição do processo inteiro e olhar para o século XIX. De que maneira esse território que hoje a gente chama de metrópole paulistana, de macro-metrópole paulista, que agora já é um tema presente, território expandido da metrópole, etc., ele tem origem lá atrás. Existe uma afirmação de que São Paulo nasceu metropolitana. Ela tinha uma distribuição de centros em torno da cidade,
a atividade agrícola fazia com que a circulação fosse essa. Então, esses arredores paulistanos, em meados do século XIX, eles falam muito alto daquilo que está constituindo hoje o território sobre o qual uma grande parcela da população se locomove diariamente, para nossa surpresa. Essa evolução da área urbanizada da metrópole entre 1905 e 97, ela fala por si só, quer dizer, de que maneira, quer dizer, ela fala que cresceu do centro rumo às periferias, etc. Mas a coisa importante, eu estou falando fora do microfone, né? Não, por falta de aquele luz aqui. Meu Deus. O importante desse gráfico é entender, quer dizer, poucas cidades no mundo cresceram dessa forma. Talvez Chicago, uma ou outra cidade, a gente possa perceber. Mas essa expansão, o problema dela não é só o tamanho, é a forma como essa expansão ocorreu. A gente sabe, quer dizer, esse gráficozinho é um gráfico muito familiar para arquiteto, para esse público eu acho que não é tanto, mas esse é um traçado da década de 20 para o centro de São Paulo, mostrando então essa questão da radioconcentricidade. Quer dizer, São Paulo crescendo do miolo rumo às periferias. Essa ideia de buscar lá longe, de ir chegando, de promover um crescimento ad infinito, de certa forma, né? Essa aqui é a nossa rótula, isso aqui é o centrinho de São Paulo na década de 20 e 30, e a rótula, né, e contra-rótula cercando o centro, uma espécie de distribuição, e a nossa primeira grande sistema de mobilidade, que foi o bonde. Né? O bonde que foi um elemento importantíssimo da mobilidade em São Paulo, provavelmente o momento mais democrático de distribuição da população dentro da cidade. Esse bonde permaneceu presente na nossa organização e eu gosto muito desse mapinha, porque se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver o nascimento de uma série de bairros afastados que vão surgindo, né, em função do bonde chegar lá, né? E o bonde sendo eu tenho a impressão que nesse público, olhando daqui, ninguém andou de bonde, só eu. Ali tem mais um que andou de bonde. E o bonde realmente foi um elemento importantíssimo para o tipo de urbanização que se deu. Quer dizer, aqui vocês veem bairros, né, que estão afastados do centro. O bonde era muito presente na área central, mas muito capacitador de novos loteamentos mais distantes. Na década de 50, começa o inferno do bonde, de certa forma, ele começa a viver a sua decadência em função da chegada de um momento novo, presença da indústria automobilística em São Paulo, a mudança de paradigma do transporte na cidade de São Paulo. Então, esse mapinha da década de 50, né, ele que é feito pelo Departamento de Estradas de Rodagem, mostra já aquele território do século XIX voltando, né, a imperar, mas agora já com um modelo novo. Entre o bonde que está aqui e isso que está aqui é uma mudança de paradigma na forma de circular dentro da cidade. O que nós tivemos na década de 50 junto com a mudança desse paradigma? A enorme ocupação de territórios distantes, terra barata para a produção de habitação, não só de interesse social, mas de classe média, como é o caso dessa que nós estamos vendo aqui, que ficava na zona oeste da cidade. A partir desse momento, nós temos uma conjugação dessa imagem forte do centro de São Paulo, povoado por automóveis ainda importados, que são os automóveis que vinham, ainda não é a produção nacional, e a produção de habitação de classe média fora do centro de São Paulo. Na década de 50 nós importamos de uma maneira, que eu não vou entrar aqui na questão, mas nós importamos a partir do poder público o modelo Via Expressa, de um projeto que é feito na década de 50, encomendado pela Prefeitura de São Paulo, e que era um modelo americano, quer dizer, que fazia grande sucesso nos Estados Unidos. A Via Expressa chega em São Paulo enquanto solução
para as questões de mobilidade em uma área mais central e que depois se expande para áreas menos centrais. A chegada da Via Expressa é muito interessante, que vem um grande Robert Moses, que era o papa da Via Expressa, o inventor da Via Expressa nos Estados Unidos. Ele vem a São Paulo, em um ano ele nos entrega um projeto, e o final do projeto era a compra de ônibus para circular dentro da Via Expressa. A Via Expressa é um elemento chave. Esses aqui são os desenhos técnicos que são feitos, e a Via Expressa, vocês vejam como as coisas vão engatando uma na outra. Produção de loteamento distante, a Via Expressa que vem, e a Via Expressa não vem produzir de qualquer forma, ela vai ser produzida em cima do nosso sistema de córregos. Quer dizer, elas são vias de fundo de vale, que foi a forma mais barata encontrada por São Paulo para produzir a Via Expressa. O bonde, que era esse mapazinho em azul, que tinha um papel fundamental, entra num processo de decadência, tem questões econômicas, tem questões políticas, tem várias questões. Ele é sucateado, essa imagenzinha da direita mostra o sucateamento do bonde na década de 60 e o final da operação dos bondes. O que a produção da cidade de Tiradentes é um marco na história da cidade de São Paulo, porque nós fomos buscar terras extremamente distantes, impróprias. Ali estavam as nascentes da cidade, quer dizer, uma parte das nascentes da cidade, e nós produzimos, então, de uma maneira inteiramente predatória, um conjunto habitacional que hoje conta com 200 mil moradores, né? E dentro de um sistema de mobilidade baseado no pneu. São 3 imagens da Tiradentes que eu acho que não precisam de comentários, elas falam por si. Então, a expansão dessa mancha, ela tinha, então, no ônibus e no transporte público de massa baseado em pneu, a principal móvel, né? Então, aqui é o crescimento, a parte mais clarinha é até 49 e as partes mais escuras é praticamente na década de 2000, para onde que a cidade está crescendo, está completamente claro. E aqui já não é mais a cidade, é a metrópole, né? Já extrapolamos o âmbito da cidade. A cidade de Tiradentes, então, é o foco desse elemento. Aqui nós temos a maior favela de São Paulo, Heliópolis, onde vocês também nessa imagem têm clareza sobre como se chega a Heliópolis, que é, na verdade, uma favela quase intra-urbana, não é distante como cidade de Tiradentes. Partimos, então, a partir desse momento, para essa produção de viário com outro sentido. Ainda vocês lembram da imagenzinha que eu mostrei do Prestes Maia lá no começo, o rádio concêntrico, e isso nos levou a todo esse sistema de anéis circundando a cidade, distribuindo, e finalmente a rede metropolitana, que é proposta para 2025, que a gente vai falar dela mais para frente, mas aqui vocês vejam que são tentáculos, né? E não tem a massa de produção de espaço intra-urbano que a cidade está pedindo. Esse modelo levar a habitação para longe, desconectar, desarticular uso do solo de transporte, né? Ir buscar terra barata e tirar de cena o trilho e colocar o pneu, gerou para o centro de São Paulo, com o modelo radioconcêntrico, um mapinha que também não precisa ser iniciado para entender que tudo converge para o centro. E tudo convergindo para o centro vai ser provavelmente um dos aspectos mais nocivos que a cidade viveu, na medida em que esse modelo destruiu uma parte importante das áreas centrais de São Paulo, né? Não trouxe o benefício esperado, porque a população morava na zona leste e trabalhava na região sul, um pouco oeste, onde estavam distribuídos os empregos a partir da década de 50. Então, a grande população que habita a zona leste, diariamente faz um percurso leste-centro, muda o modelo
muda o modo de transporte, chegando na região sul da cidade. Então, o centro de São Paulo passou a ter uma população de 2 milhões de pessoas por dia percorrendo o centro. Então, nascem os calçadões, quer dizer, vem todas as soluções para resolver um problema que é criado pelo próprio modelo colocado, disponibilizado. Aqui é só uma foto, a mesma foto anterior, e os sistemas de travessia da área central estão colocados aqui dessa forma, ou seja, o impacto da presença dessa chegada, né, dessa travessia da área central. Aqui é a Praça da Bandeira, ali embaixo, ainda em obras, né, mas mostrando as cicatrizes, né, que vão ficando pela cidade de São Paulo. O centro foi provavelmente, o centro expandido, foram os dois principais vítimas, né, vítimas do ponto de vista urbano, né, dessa presença do transporte. Aqui é o Pátio do Paris, e eu quero falar dele de uma outra forma, como uma possibilidade. Né? O Pátio do Paris, na medida em que desativaram-se o sistema de trens, mudou o tipo de operação do trem, o Pátio do Paris passa a ser um elemento importante, que é o cruzamento da linha férrea com a expressa leste-oeste, e os distritos centrais e a orla ferroviária. Aqui eu gostaria de introduzir uma questão, já que habitação, transporte estão desconectados. As questões de uso do solo e transporte foram enormemente prejudicadas por um discurso absolutamente setorial que o transporte fez na cidade de São Paulo, construir vias e sair do modelo trilho para o modelo pneu, foi um discurso extremamente articulado e o uso do solo não esteve presente. Na década de 90, quando nós nos conscientizamos de que a orla ferroviária de São Paulo era um espaço fundamental para a gente mudar o padrão, trazer habitação para onde já tem instalado o transporte público, foi uma espécie de podemos construir, dá para fazer algumas propostas, eu não digo de substituição do modelo, mas de enorme alívio do modelo. Quer dizer, em vez de a gente buscar os 30 quilômetros que estão lá nas periferias já metropolitanas, não mais do município de São Paulo, essa região e essa demarcação que está em azul eram as áreas passíveis de adensamento populacional intraurbano, que significa aproximar emprego de moradia. Né? Aqui o metrô proposto para 2014, já chegando na cidade de Tiradentes, da forma que a gente conhece, etc., mas ele não, de forma alguma, compete com essa possibilidade que está aqui. Essa área que está em azul aí atrás é uma área percorrida pelo sistema que é proposto em 2010. Grandes áreas estão disponibilizadas, são áreas, esse aqui é o Pátio do Paris, que hoje é uma espécie de imenso camelódromo que foi colocado ali para resolver um problema de uso, né, da área central, mas que é uma atividade que não é condizente com essa, vamos dizer, herança extraordinária que a ferrovia nos legou e com a qual nós podemos corrigir, de alguma forma, a questão da distância entre moradia, transporte e emprego. Aqui eu estou mostrando para vocês essa área ao longo da ferrovia, só para ficar claro que a saída de grandes plantas industriais e a disponibilização de terra intraurbana junto do transporte se tornou um elemento importantíssimo e que hoje a gente sabe perfeitamente que é o mercado que está se apropriando dessas áreas para a produção de habitação para setores de classe A e B. Essa imagem é uma imagem que todos conhecemos, todos percorremos diariamente, né? E esse é o modelo que nós vivemos na cidade de São Paulo. Aqui nós temos uma imagem, quer dizer, uma fórmula dos congestionamentos da cidade de São Paulo, que é o aumento permanente da frota,
que é acompanhado de um aumento de infraestrutura viária, que não é acompanhado do aumento da estrutura viária, nem de uma melhora do transporte público. Esse é um gráfico produzido pela CET, que eu acho bastante interessante, porque o que a gente tem hoje, mesmo os grupos que acham que tem modelos de uma visão diferente do que é o transporte em São Paulo, né? A própria campanha agora municipal vai colocar isso no primeiro plano, né? Um deles vem de um lado onde baixa o IPI e põe mais carro na rua, e o outro constrói mais via, e a gente sabe perfeitamente que não é o caminho, né? Então, quer dizer, estamos no mato sem cachorro. Aqui a gente está diante de uma cidade que tem 7 milhões de automóveis circulando diariamente, né? E esse modelo, vocês vejam que o que a gente tem produzido de ruas na cidade de São Paulo é infinitamente inferior, não ao desejado, mas ao necessário para a gente sair desse engasgo. E só produzir sistema viário não vai resolver, né? As marginais, por mais sistemas novos que sejam produzidos e faixas, né? Já temos quase 8 faixas de cada lado, é totalmente insuficiente. Esses veículos cadastrados por dia dá um belo susto da gente, quer dizer, 250 carros são cadastrados por dia na cidade de São Paulo, né? E aí, quer dizer, aumentando diariamente, né, à medida que eles são cadastrados, o número de avenidas que precisam ser construídas para suprir a demanda que vai crescer. Aqui, né, no gráfico ali à direita, a gente tem carros versus população, São Paulo, Estados Unidos de uma maneira geral e o Japão, que mostra a total impropriedade da nossa forma de conduzir o processo. Aqui a densidade populacional proposta para 2025, através de um plano integrado de transporte urbano, quer dizer, a população vai continuar situada, né? Esse modelo não vai se desfazer do dia para a noite, e vocês vejam que não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas nos pontinhos vermelhos é onde estão as altas densidades de população, quer dizer, continua prevalecendo a necessidade de alcançar espaços periféricos. E o Plano Integrado de Transporte Urbano 2025, que pretende, né, colocar em cena 200 quilômetros de metrô, o que seria um alívio importante para a cidade, o Rodoanel, que é outro alívio. Quer dizer, esse mapinha, ele está para mim, assim como a Lei 12.587 está para vocês, entendeu? Quer dizer, é uma tremenda esperança. Por outro lado, um pouco de ceticismo, porque a gente teria feito de outra forma e falta aquele mapinha que eu quero fazer para mostrar como é que está distribuído isso aqui, etc. Eu acho que esse aqui é a minha Lei 12.887. Então, só para terminar e ficar dentro do horário, já falei 20 minutos, né? Então, eu queria só terminar com uma, que é uma tese que eu tenho, que está presente em alguns trabalhos que eu fiz, que é uma das análises mais esclarecedoras das relações entre a metrópole e a mobilidade, que eu sou devedora do François Acher, que em 95 escreveu um livro chamado Metápolis, e que aqui eu adaptei para São Paulo. Eu pus entre aspas, por deferência ao Acher, mas a frase de baixo é minha, onde eu, nesse primeiro trabalho que eu escrevi no começo dos anos 2000, eu digo que a mobilidade não é uma resultante do processo de urbanização, porque a gente constantemente diz, leva as pessoas para chegar lá longe, depois tem que levar transporte, né? Eu acho que é um pouco o contrário. Ela não é uma consequência da extensão adquirida pela metrópole de São Paulo. Ela foi antes um princípio de ocupação do território, aplicado pela conjugação de interesses entre o poder público, que quis buscar terra barata, fez um banco de terras na década de 60 e 70, distante do centro, desconectado do transporte, e o próprio mercado. Então, a mobilidade, quando a gente tirou o trilho e colocou o ônibus, aquela imagem do ônibus adentrando, né,
os espaços periféricos, ela gerou a possibilidade de localizar a população fora do perímetro servido pelo transporte público de maneira mais eficiente até a década de 60. Muito obrigada. Então, bom dia. Meu nome é Indalécia, sou arquiteta da Prefeitura de São Paulo. Estou vendo que tem mais uma ou duas arquitetas aqui, então só tem uma turminha já. Ao apresentar a mobilidade e junto com o uso e ocupação do solo que a senhora apresentou, do gasômetro à Lapa tem um novo projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Não, é do transporte mesmo, é o dono do terreno, é a CPTN, né? CPTN. Onde ela vai reurbanizar toda essa área. Você já chegou a ver? Não, mas não é da CPTN o projeto, mas tudo bem, pode falar porque não tem importância. Na verdade, quando a gente fala em mobilidade, uso e ocupação do solo, a densidade, estamos com uma densidade super elevada e podemos ainda construir mais. Temos potencial construtivos, temos outorga onerosa, CEPAC e tudo mais. Só que esse projeto que eu vi, é como você falou do cachorro. A científica desesperada, porque só ali, quando falar, não, mas nós vamos ter uma avenida paralela à Marginal Tietê, que vai desafogar a Marginal Tietê. Imagina, só que tem de prédio ali, e do que eu vou levar de gente para trabalhar naquele espaço, fazer um metrô subterrâneo, fazer uma avenida em cima e levar um complexo de prédio, de serviço, casa, tudo, vai ficar pior. Porque nós sempre estamos pensando em São Paulo, no potencial, numa outorga onerosa. Mas quanto essa cidade suporta? Ninguém quer saber. Ninguém fala que se é 12 milhões já está bom, então chega, se é 20 milhões. E esses projetos que chegam, como vai ser uma futura operação urbana, como a outra operação que também já está saindo, que está uma discussão agora entre Inglaterra e Espanha, lá na Moca, é absurdo, porque a gente vai vender um monte de potencial. Só que amanhã, daqui a 2 anos, nós não tiramos o carro nem da garagem. Então não temos condições de ir para nenhum lugar. Então a gente tem que atuar também para também saber o que São Paulo pode comportar. Quantos mil habitantes dá para ter qualidade de vida e não só potencial. Então peço a tua ajuda nessa parte. Obrigada. É o seguinte... Isso aí é uma operação urbana que você descreveu, já é uma operação urbana, a secretaria não é da CPTM, a CPTM vai ter um papel secundário. E é o seguinte, não é o problema da gente ter 12 milhões de habitantes, tem cidades que têm até mais e funcionam melhor. A cidade de São Paulo não é uma cidade densa, esse é um problema grave que nós temos, é uma cidade de densidade baixa. E se a gente ficar só atrás desse assunto da densidade, etc., a gente pega um caminho errado. O importante é colocar gente morando aonde tem emprego, e onde tem transporte, e onde terá transporte. Então, o adensamento dessa faixa, ele é bastante importante. O que a gente não pode é ter transporte da maior qualidade, que é o metrô, que é provavelmente o melhor investimento urbano que existe, porque ele é eficientíssimo, e por uma densidade baixa ali. Esses 12 milhões, dependendo da forma como eles vivem, quer dizer, como se locomovem, que distância tem entre escola, emprego e residência, principalmente esses dois elementos, é isso que faz a diferença. A gente não pode pegar assim, não podemos ter mais de 12 milhões, podemos ter mais de 12 milhões distribuídos de uma outra forma, com outras prerrogativas dentro da cidade. Eu concordo com você que a operação urbana ali, ela pode trazer um outro tipo de morador, que vai morar perto do transporte e vai andar de carro. Esse é o problema. Esse sim é o problema. A minha esperança qual é? Ali tem uma coisa chamada ZEIS-3, Zona Especial de Interesse Social, que a prefeitura é obrigada a fornecer habitação de interesse social dentro dessa faixa. Você pega as ZEIS-3, que é uma, como é que se diz, é uma figura do plano diretor, super importante, aí você garante o tipo de população que vai para aquele lugar.
Quer dizer, o problema, quer dizer, você quando pensou, você disse, não vamos poder tirar o carro da garagem, tomara que a gente não precise tirar o carro da garagem, ou que não se precise tirar o carro da garagem, que as pessoas vão poder frequentar escola e trabalho de outra forma, né? Então, a operação urbana que está ali colocada é uma que chama Lapa Brás e a outra chama Moca Vila Carioca. São duas que pegam exatamente aquela faixa que eu estava acariciando desde a década de 90 e que agora eu temo por ela, mas não pelas mesmas razões que você, porque eu acho que adensar a cidade é importante. Você pega um bairro como... você pega um bairro importante em São Paulo, como a Vila Mariana, todo mundo aqui deve conhecer bem. A Vila Mariana, ela ganhou uma enorme densidade de construção e perdeu população, o que parece uma coisa absolutamente incoerente, porque ela é uma área muito bem servida de transporte, etc. Por quê? Porque você construiu habitação para uma outra classe social, com prédios com 4 garagens. Então a gente tem que pegar por um outro, quer dizer, a densidade da cidade de Londres, Tóquio, Paris, cidades que estão resolvendo as suas questões, pegar uma da América Latina, Bogotá, você tem limitações de garagens dentro de um determinado perímetro da cidade. Então quem quer ter 4 carros por família vai morar distante e vai continuar usando o automóvel, porque é um direito constitucional. Essa é a democracia, a beleza da democracia é essa. Então, mas por outro lado, o poder público não pode ser incentivador. Então, ali ter uma densidade maior é absolutamente desejável para o melhor funcionamento da cidade. Na verdade, esse é um dos paradoxos nossos, né? Como a gente não consegue integrar os diversos cenários, as diversas temáticas, né? As diversas políticas, a gente continua, de certa forma, agindo a desconsiderar isso. E em Belo Horizonte a gente tem uma área que é próxima a limítrofe dentro da região metropolitana, que é Nova Lima, que tem uma política de desenvolvimento urbano completamente contraditória à política de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte. E, ao mesmo tempo, ela é uma área rica, né, em mananciais, é uma área que é considerada pelo Estado uma área de proteção ambiental, né, uma unidade de conservação. O que as pessoas têm feito? Elas têm optado, portanto, para fugir do estresse urbano, para ir para Nova Lima e ali morar em condomínios ou em alguns conjuntos habitacionais de altíssimo luxo, né, esses de padrão classe AA, né, e aí sem considerar, né, na verdade, sem considerar a própria qualidade do solo, o acesso, né, então se colocando assim em risco mesmo, em risco de vida física, né, risco de morte física e de morte psicológica, porque acessar esses espaços hoje é algo completamente inviável. Então, espaço que você poderia percorrer em 20 minutos, às vezes você leva 3 horas para conseguir, né, chegar lá. A gente só não é, na verdade, patrocinado pela Rede Globo como São Paulo, né? Então o Brasil não tem esse conhecimento, mas nós temos também a nossa marginal Tietê, que são as nossas vias expressas, né? É a mesma, na verdade, a mesma característica. E eu digo isso assim, de uma forma, em alguma medida, assim, irônica, porque eu acho que essa é uma questão central que o direito, de um modo geral, não sabe nem por onde passa, não sabe nem como começa a discutir o direito na perspectiva mais acadêmica dele. E seria muito importante que a gente começasse a refletir sobre essas integrações, essas necessidades de correlações temáticas, e que a gente fizesse um esforço, né, para entender mapa, um esforço para entender esses dados de maneira mais tranquila, acredito eu. Bom, o professor Nelson quer fazer algumas considerações finais? Eu passo a palavra a ele, então. Bom, acho que com essas questões que
que foram trazidas aí para a professora Marinella e toda a exposição da professora Regina, eu só queria enfatizar algumas coisas. Né? Primeiro, quando eu trouxe essa questão que está sendo discutida até no próprio Ministério da Cidade, se o direito à mobilidade deve ser um direito fundamental, né? Como está inserido vários direitos que foram incluídos posteriormente, né, na Constituição, como foi o próprio direito à moradia, eu queria deixar claro que justamente a minha compreensão é de que não é necessário ter essa necessidade de se estabelecer um direito, mais um direito fundamental na questão da mobilidade, nessa perspectiva integrada que o direito às cidades já trouxe. Né? Então, na minha opinião, trazer sim um fortalecimento do direito à cidade que tem justamente uma compreensão integrada, né, das necessidades dos habitantes da cidade, né, que são os elementos essenciais, que faz justamente essa conjugação que a professora Regina trouxe aqui, a questão da moradia com a questão dos serviços, com a questão da infraestrutura dos equipamentos. Então, isso, se a gente trabalhar com esse paradigma, né, a gente consegue defender a necessidade da integração das políticas de desenvolvimento urbano. E de fato, há uma lacuna, né, dentro da perspectiva aí do desenvolvimento urbano, que às vezes eu fico pensando se realmente há interesse ou não, mesmo de segmentos mais assim, preocupados com as questões urbanas, se é necessário ter um sistema nacional de desenvolvimento urbano ou não. Né? Nacional de desenvolvimento urbano ou não. Nós temos defendido isso com afinco, né? Já há muitos anos, né? Tem uma colega aqui que é do conselho também, e a coisa não anda. Né? Então, na perspectiva da política ser integrada, se for verificar todos esses marcos legais, traz isso. Aqui, o próprio artigo 6º da Lei da Mobilidade fala integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais. Todas as legislações trazem essa perspectiva. Todas as resoluções do Conselho da Cidade, da Conferência das Cidades, traz essa dimensão. O que falta é construir esse sistema, que é justamente, então, definir claramente qual vai ser o papel dos 3 entes federativos e dentro dessa problemática, não só da mobilidade, mas de forma geral do desenvolvimento urbano, que está bem presente, né, na discussão nossa, essa dimensão metropolitana, né, que realmente aonde nós temos ainda uma necessidade de compensar que modelo nós queremos para enfrentar esses problemas que nós temos da necessidade de integração, porque a questão do transporte aqui em São Paulo afeta todos os outros municípios, né? Então, se é fundamental pensar de trazer trabalho e emprego para as populações dos bairros da cidade de São Paulo e depois os outros municípios não fazem isso, né? Como que fica essa questão? Aí vai todo mundo vir para trabalhar em São Paulo e impacta, enfim, e aí não resolve o problema. Então, eu acho que essa dimensão precisa ser trazida, né? E a última questão que, assim, eu acho que não dá para a gente ainda dizer se essa lei, né, ela vai ser uma lei que vai ser de fato aplicada ou não. Acho que o Estatuto da Cidade, nós estamos já há 12 anos, né, lutando para ele ser implementado, e ainda eu não posso dizer se é uma lei que conseguiu ser implementada, mas também não posso dizer que foi uma lei que não deu certo. Né? Nós estamos num processo ainda político de construção dessas políticas, né? O Brasil tem 20 e poucos anos de democracia, né? Que está ainda se construindo, então ainda nós estamos num momento de transição aí para reverter todo esse marco desses processos históricos que a professora trouxe bem aqui, como foram com as cidades. Então, se isso foi num processo aí de muitos anos que foi gerando essa situação, para a gente reverter isso, também a gente não pode ter a noção que isso vai ser revertido de um dia para o outro. É um processo que vai ser de médio prazo.
E essa proposta aqui da política de mobilidade, acho que nesse momento, nesse processo, para mim o mais importante é que, da mesma forma como houve a necessidade de se apropriar do Estatuto da Cidade, que haja uma apropriação dessa legislação, principalmente nessa perspectiva dessa relação com a questão do ordenamento territorial com a política de mobilidade. Se a gente conseguir fazer, de fato, esse link para os próximos governos municipais que vão ser eleitos, né, esse ano e trabalhar com essa diretriz, efetivamente, da relação da política de mobilidade com o ordenamento territorial, o uso e ocupação do solo, com a perspectiva de potencializar, de fato, um plano diretor e com a participação da população, acho que a gente consegue ir avançando, né? Pelo menos eu acho que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva aí nas nossas cidades, para que seja atingido tanto os objetivos que já estavam no Estatuto e que, de certa maneira, se reproduzem aqui, né, na lei de mobilidade. Na verdade, se a gente for ver, praticamente os objetivos são os mesmos, né? Os princípios são os mesmos, é mais agora a questão dos instrumentos que a gente tem que se apropriar. Era um pouco só isso que eu queria colocar aqui no final. Aqui. Obrigado. Bom. Bem, na verdade a gente vai sempre precisar, né, ter colocar a ideia reguladora de uma cidade sustentável como meta, né, como meta de construção, né, não só de um ordenamento jurídico, um sistema jurídico que dê conta de enfrentar, né, a nossa realidade. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o professor Nelson Saulo, e acho que a gente tem que, na verdade, a gente não tem que desconsiderar nenhum tipo de ganho, né, e ter um marco regulatório sobre qualquer temática que seja, né, não deixa de ser um avanço. Agora, paralelamente, e acho que nesse sentido também o professor Nelson não discorda, é importante que a gente também tenha uma certa dimensão desses avanços, para que a gente não seja, né, aprisionado num discurso normativo que, de efetividade, né, nem sempre tem muito, né, a produzir, ou seja, de efeitos concretos nem sempre consegue, né, produzir aí um resultado compatível com essa ideia de desenvolvimento sustentável, na perspectiva do desenvolvimento econômico, associado à inclusão, né, social e à harmonia aí da proteção do meio ambiente. Eu acho que essas duas, né, ideias elas têm que andar lado a lado, quer dizer, a gente reconhecer, por um lado, os nossos avanços, os nossos ganhos, mas sem desconsiderar a necessidade, né, eu diria, eterna de se melhorar, né, ou de se colocar em prática aquilo que realmente pode, de alguma forma, reverter a qualidade de vida nessas nossas cidades, que realmente é extremamente preocupante. Bom, eu vou agradecer aqui a presença dos dois palestrantes, né, que, sem dúvida alguma, enriqueceram muito aqui as nossas possibilidades de reflexão, né, para o debate. Acredito que ambos aí disponibilizem seus respectivos e-mails, caso alguém tenha aí interesse de aprofundar essas questões em mais alguma medida, e pedir aos senhores que, por gentileza, não deixem de preencher essa pesquisa de satisfação que está na pasta, né, na pasta que lhes foi entregue, porque é essencial para a continuidade dessas, né, da promoção de eventos dessa natureza. Nós precisamos saber, né, o que vocês têm a sugerir para os nossos próximos eventos. Então, encerro essa mesa, né, e vamos fazer intervalo? 10 minutinhos de intervalo, para que a gente comece a segunda mesa de hoje.